Vamos abrir Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma distância da terra, uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e gritaram: "É um fantasma!" E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Então Pedro disse: "Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas." Disse Jesus: "Venha." E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a afundar, gritou: "Salva-me, Senhor!" E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Subindo ambos para o barco, o vento cessou. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus." Versículo 22. Logo a seguir o quê? Pouco tempo antes, Jesus havia multiplicado os pães e os peixes. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. Quer dizer, Cristo deu uma ordem para eles que eles entrassem no barco e fossem para o outro lado. Depois ele ia encontrá-los. Enquanto ele despedia a multidão. Que multidão? A multidão que estava presente quando ele multiplicou os peixes e os pães. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. E Cristo subiu no monte e ele tinha esse hábito de ter comunhão com o Pai, de orar, e ele resolveu separar esse tempo para estar sozinho em comunhão com o Pai. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Segundo estudiosos, esses fatos ocorreram entre 3 e 6 horas da madrugada. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco onde estavam os apóstolos já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, muito vento, o mar agitado, as ondas, porque o vento era contrário. No Evangelho de Marcos e no Evangelho de João, tratam dos mesmos acontecimentos, mesmos fatos, mas dão mais detalhes que vêm completar ou complementar o que nós vemos aqui. Vamos lá então, Marcos capítulo 6, versículo 47. Evangelho de Marcos 6, 47. Versículo 47. Vamos para ter um contexto, vamos ler o versículo 46 de Marcos capítulo 6, versículo 46. E tendo-os despedido, ele que Jesus subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, o barco estava no meio do mar e Jesus estava sozinho em terra. De madrugada, quer dizer, entre 3 e 6 da madrugada, como eu falei, vendo que os discípulos remavam com dificuldade, quer dizer, Cristo, ali onde estava orando no monte, ele viu que eles estavam com dificuldade. O mar agitado, muito vento, e eles estavam numa situação difícil, porque o vento lhes era contrário. Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. E também seria interessante nós abrirmos em Evangelho de João capítulo 6. Evangelho de João capítulo 6. João capítulo 6. Versículo 19. Então lá nós verificamos em Marcos, que no capítulo 6, que Cristo estava orando sobre o monte, mas estava acompanhando o que estava acontecendo com eles. Ele estava sabendo o que estava, as dificuldades que eles estavam passando ali no mar, né?
E aqui no versículo 19 do capítulo 6 de João, versículo 19, dá mais um detalhe. Os discípulos já tinham navegado uns 5 ou 6 quilômetros. 5 ou 6 quilômetros. Então logo que eles despediram de Cristo, eles foram remando no barco. Quando estavam mais ou menos entre 5 e 6 quilômetros, eles começaram a passar essa grande dificuldade, mar agitado. Voltemos para o nosso texto de capítulo 14 de Mateus. No versículo 24 de Mateus capítulo 14, nós vemos: entretanto o barco estava longe a uma boa distância da terra, já sabemos, né? 5 a 6 quilômetros, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, entre 3 e 6 horas da madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Veja que coisa, hein? Cristo estava andando sobre o mar. E pelo que nós vimos, Cristo foi se aproximando dos discípulos. Isso quer dizer o quê? Vocês já haviam remado entre 5 a 6 quilômetros, quer dizer que Jesus andou entre 5 a 6 quilômetros sobre o mar. Veja o poder de Jesus, hein? Os discípulos, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e gritaram: é um fantasma. Acontece que devia estar escuro, madrugada, estavam muito apavorados, muito preocupados, estavam em pânico. Por quê? Porque estavam em pânico? Porque o mar agitado, as águas agitadas, aquele vento, aquela tempestade, todos estavam muito preocupados. E de repente eles olham um vulto andando sobre as águas. E nunca ninguém andou sobre as águas, né? Eles nunca poderiam imaginar que fosse Cristo. Eles não estavam esperando que Jesus aparecesse. E eles gritaram, eles já estavam apavorados pelo problema do vento e do mar agitado. Quando eles viram o vulto de um homem se aproximando deles, eles se preocuparam, ficaram mais apavorados do que estavam pelo vento forte, pela agitação do mar, e disseram: é um fantasma. Havia naquela época uma crendice, uma superstição de que às vezes no mar aparecia um espírito, vamos dizer, né? De algum homem mau, perverso, né? Para prejudicar as pessoas. Ou talvez fazendo parte dessa crendice, que talvez tivesse vindo alguém além do túmulo, assim, né? Para indicar para eles que eles também estavam para partir, né? Ou em outras palavras, era um sinal de que eles também morreriam. Então eles ficaram tão apavorados, com tanto pânico, que não perceberam que era Jesus. E disseram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram, apavorados. Já estavam, como eu falei, por causa do mar agitado, o vento, o barco podia afundar, né? Mas quando eles viram esse vulto se aproximando, eles não tinham nenhuma referência do passado de alguém que andasse sobre as águas, né? Nem um personagem do Antigo Testamento. E tomados de medo, gritaram. Eles estavam com mais medo, gritaram, berraram, apavorados, em pânico. Será que nós vamos morrer? Será que veio alguém do além lá, né? Para nos assustar, nos apavorar, nos prejudicar, ou indicar que nós também morreremos? Mas Jesus imediatamente, versículo 27, mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Quer dizer, antes que Cristo operasse qualquer coisa lá no sentido de acalmar a tempestade, o vento, enfim, o mar agitado, ele quis comunicar uma mensagem de quê? Uma palavra de encorajamento, de ânimo, para que realmente aquele pânico todo cessasse. Ele falou: coragem, sou eu, quer dizer, sou eu, o Cristo, o Jesus, o Messias, né? Não tenham medo. Sabe de uma coisa? Eu não sei se você alguma vez, ou vocês que estão assistindo o vídeo, já parou para pensar qual é o mandamento de Jesus, encontrado nos 4 evangelhos, né? Que ele mais citou. Seria amar, perdoar, orar. Sem dúvida nenhuma, esses mandamentos foram muitas vezes citados, repetidos, mas se você analisar, ou vocês analisarem, nos evangelhos, o mandamento mais citado por Jesus, que nós verificamos nos 4 evangelhos, não é nem amar, nem perdoar, nem orar, ou qualquer outro mandamento, não temam.
ou não tenham medo. Interessante, né? O mandamento mais está diz: não tenham medo, não temam. Exatamente o que ele fez aqui. Coragem sou eu, não tenham medo. Então Pedro, que era muito impulsivo, né? Disse: se és o Senhor mesmo, ou já que és o Senhor, ele não estava duvidando, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. Falou: já que és o Senhor, estou esperando uma ordem. Eu creio que o Senhor tem autoridade e poder para me capacitar a andar sobre as águas como o Senhor está andando. E aí demonstrou o quê? Grande fé. E o que aconteceu aqui? Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. Jesus disse, ele estava aguardando, porque ele sabia, pela própria experiência com Cristo, que quando ele dava uma ordem, ele dava o poder capacitador para a pessoa obedecer essa ordem ou mandamento. Então ele ficou esperando que Jesus desse a ordem. Ele sabia que a partir do momento que Jesus desse essa ordem, ele teria o poder capacitador, o poder sobrenatural de andar também sobre as águas. E o que Cristo disse? Venha, quer dizer, Cristo autorizou, pode vir, creia na minha palavra. Interessante, falei, Pedro descendo do barco andou sobre as águas. Interessante aqui, demonstrou grande coragem, Pedro, e ele começou a andar pela fé, por fé na palavra e na autoridade de Jesus. Coisa que os demais discípulos que estavam lá no barco, os apóstolos, não tiveram nem coragem, nem fé suficiente, como Pedro demonstrou. E Pedro descendo do barco andou sobre as águas, pela fé, Pedro andou sobre as águas e foi até Jesus. Não sabemos quantos metros ele andou, né, sobre as águas e que distância ele ficou de onde Jesus estava. Mas aqui diz, pela fé, então nós sabemos, pela fé ele andou sobre as águas, indo em direção a Jesus e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. Quer dizer, enquanto ele estava olhando para Jesus e sem olhar para as circunstâncias, ele estava andando no poder dado, capacitador dado por Jesus. Mas bastou ele olhar de lado para as circunstâncias, para as águas que estavam agitadas, aquele vento forte, aquela tempestade, o que acontece naquele momento, o poder capacitador que Jesus estava comunicando a ele, cessou. E o que aconteceu? Porém, reparando na força do vento, teve medo. Interessante que quando ele, pela fé, ele estava andando em direção a Jesus, andando por fé, pela fé em obediência, ele não estava olhando para as circunstâncias. E ao mesmo tempo, uma coisa interessante, que quando ele começou a andar por fé em direção a Jesus, as circunstâncias não haviam mudado. O vento continuava agitado, o mar agitado, o vento muito forte e o barco podia cair em qualquer momento. As circunstâncias não haviam modificado. O que havia de diferente aí é que ele, pela fé, olhando para Cristo, ele estava o quê? Recebendo o poder capacitador para andar sobre as águas. Mas bastou ele desviar o olhar, começar a olhar para as circunstâncias, ele começou a afundar. Porém, na força do vento, quando ele olhou, na força do vento, teve medo. E começando a afundar, gritou. Aí ele começou a afundar. Ele gritou, berrou, pediu socorro. O que ele falou? Salva-me, Senhor. Interessante o seguinte, ele clamou para a pessoa certa, ele pediu socorro para a pessoa certa. Mesmo naquele momento que a fé dele vacilou, falhou, que ele teve medo, dúvida, ele ainda teve fé suficiente para saber que Jesus poderia salvá-lo. O que ele falou? Salve-me, Senhor. É que nós vemos uma oração breve, objetiva e o quê? Específica. Senhor, salva-me, Senhor. É uma das orações mais curtas, né? Podemos dizer, da Bíblia, né? Salva-me, Senhor. Tão objetivo, né? Versículo 31. E prontamente Jesus, estendendo a mão, a impressão que dá é que ele não estava muito longe de onde Jesus estava, né? Ele tinha dado uma boa distância pela fé, né? Estendendo a mão, o segurou e disse, ele segurou, homem de pequena fé, por que você duvidou? Aqui, não é que Jesus está dando uma dura, confrontando Pedro, não, ao contrário, Jesus, até de maneira muito gentil, Cristo falou com ele, homem de pequena fé, por que você duvidou? Na verdade, a ênfase de Jesus aqui está na expressão, por que você duvidou? Ele estava lembrando a Pedro, levando Pedro a refletir, a partir de que momento ele começou a afundar.
foi exatamente quando ele desviou o olhar de Jesus para olhar para as circunstâncias. Então, de uma maneira muito gentil, misericordiosa, ele falou: pare para refletir, por que você duvidou? Foi exatamente isso, porque ele deixou de olhar para Cristo para olhar para as circunstâncias. Versículo 32. E subindo ambos para o barco, o vento cessou. Outra coisa interessante que muitas pessoas não reparam. E subindo ambos para o barco, o vento cessou. Cristo, o que Cristo fez? Segurou onde? Cristo segurou no braço dele, né? Estendeu a mão e o segurou. Mas o texto não diz que ele segurou no braço de Pedro e foi arrastando Pedro, enquanto Cristo andando, né? Sobre as águas, arrastando Pedro até o barco. Não. Aqui diz o quê? Subindo ambos para o barco. Então, embora o texto não entre em detalhe aqui, a impressão que eu tenho aqui é exatamente essa. Que a partir daquele momento que teve aquela experiência com Cristo, que ele viu que ele havia falhado em olhar para as circunstâncias, eu acredito que naquele momento ele recebeu novamente o poder capacitador para andar sobre as águas, e pela fé Pedro andou ao lado de Cristo até o barco. E o que acontece? Subindo ambos para o barco, o vento cessou. Por que eu estou falando, enfatizando isso? Não, além desse detalhe. Porque nessa segunda oportunidade que Cristo deu para ele, de andar novamente pela fé ao lado de Cristo, enquanto ele estava indo para o barco, os dois andando, vamos assim dizer, né? Embora o texto não dê muitos detalhes de Pedro andando, as circunstâncias ainda eram o quê? Desfavoráveis para a fé de Pedro. Por quê? O vento estava forte, o mar agitado, mas aqui não diz que ele afundou novamente. Ao contrário. Só quando eles dois entraram no barco é que o vento cessou, o mar não estava mais agitado. Importante esse detalhe. E os que estavam no barco, os outros apóstolos que não tiveram coragem nem fé para fazer a mesma coisa que Pedro fez, o adoraram dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Vejam que texto maravilhoso. Eu quero chamar a atenção numa coisa importante aqui. No versículo 25, de madrugada Jesus foi até onde eles estavam andando sobre o mar. Demonstrou o quê? Poder. Nós verificamos aqui também no versículo 28. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas. Poder. Primeira vez, quando Cristo estava andando, demonstrando poder para andar sobre as águas. Ele capacitou a Pedro a andar sobre as águas, demonstrou poder também. E quando, no versículo 32, e subindo ambos para o barco, Pedro e Cristo, o vento cessou, demonstrou novamente poder. O quê? O vento cessou, o mar não está mais agitado. Então o que eu quero chamar a atenção aqui? Uma coisa importante. Os crentes do Velho Testamento foram usados por Deus. Vejam Elias, Eliseu, né? Operado pelo poder de Deus, né? Grandes milagres, né? Os apóstolos também, operaram grandes milagres. O próprio apóstolo Paulo também, grandes milagres. Mas o poder sobre o quê? Sobre os elementos e as forças da natureza, só Cristo demonstrou. Nenhum ser humano demonstrou esse poder. Nenhum crente, nem os grandes heróis da fé do Antigo Testamento, nem do Novo Testamento, nem de época nenhuma, ninguém demonstrou esse poder que Cristo demonstrou. Cristo demonstrou ter poder, autoridade e controle soberanos sobre os elementos e as forças da natureza. O que eu quero dizer com isso? Que ele não delegou nunca para ninguém, nem por nenhum apóstolo, nem para Paulo, nem para ninguém, ele nunca delegou para nenhum servo dele o poder, a autoridade e o controle sobre as forças da natureza. Ele, Cristo, como Criador e como sustentador do universo, como ele é Deus, só ele tem essa prerrogativa de autoridade, poder, controle soberanos sobre as forças, os elementos da natureza. Isso é um detalhe importante, não sei se você já havia reparado isso. Nenhum apóstolo, ninguém, nenhum servo de Deus, nenhum crente jamais demonstrou esse poder. A prerrogativa era dele.
Tá? É um detalhe importante esse. Versículo 33, e os que estavam no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Interessante, os que estavam no barco não demonstraram a coragem de Pedro, e que não demonstraram fé suficiente para também andar sobre as águas como Pedro. Eles observaram tudo o que aconteceu, desde Cristo andando sobre as águas, Pedro andando, depois Cristo salvando Pedro, depois tanto Cristo como Pedro andando sobre as águas foram até o barco. Eles também observaram o vento que o vento cessou, tudo isso eles observaram. Agora uma coisa importante, se Jesus, conforme nós vemos em Marcos, ele estava no monte orando, ele estava observando e vendo tudo o que estava acontecendo com eles, inclusive as dificuldades que estavam passando, a ponto até do barco afundar. Por que Cristo permitiu que eles passassem por isso? Por quê? Exatamente para o aperfeiçoamento da fé deles, para o crescimento espiritual deles, para a edificação deles. Assim como também nós, passamos por provações, por uma série de situações, e muitas vezes nós não sabemos porquê, né? E aqui nós verificamos que o propósito era exatamente esse, que eles pudessem conhecer melhor a Cristo. E interessante, a maneira como ele demonstrou poder sobre as forças da natureza, foi uma grande evidência de ser Deus e o Messias. E é aqui, como nós verificamos no final, verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Como é que encerrou esse episódio, esse evento? Com adoração. Diante da revelação dele como Deus e o poder dele, ele como Messias, como eles falam verdadeiramente, do Senhor é o Filho de Deus, a reação, a resposta dos apóstolos, diante de tudo isso que eles viram, uma coisa inédita para eles, que nunca tinham visto ele andar sobre as águas, né? Diante disso, a resposta, a reação deles, dos apóstolos, qual foi? Adoraram. Eles se prostraram, adoraram e disseram, verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Agora, nós não podemos ser tão duros com Pedro, porque ele demonstrou fé. Fraquejou depois, mas ele demonstrou fé. Demonstrou, tanto assim que andou um bom trecho sobre as águas. Qual é a aplicação para nós? Primeira coisa que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte, aqui nós vimos Cristo andando sobre as águas, capacitou Pedro a andar sobre as águas, cessou o vento cessou. Esses fatos aqui realmente aconteceram. No tempo e no espaço da história isso aconteceu. Isso não é mito, não é lenda, como muitas vezes muitos incrédulos, muitas pessoas que não creem na palavra de Deus, que falam, não, aqui é um mito, é uma lenda. Não, realmente a Bíblia é a palavra de Deus, é inerrante, a Bíblia é verdadeira, nós podemos crer nesses fatos, Jesus é real, é Deus, realmente esse episódio ocorreu, esse evento aconteceu, é um fato histórico, não é mito nem lenda nada. E para a nossa fé é muito importante, para a nossa fé, crer que os milagres citados na palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse, realmente são verdadeiros, são fatos. Alguns, os futuros lá no Apocalipse, nós temos que realmente acontecerão. Os fatos milagrosos lá do Antigo Testamento, e nessa época aqui dos apóstolos, na época de Paulo, no período dos Atos dos Apóstolos, realmente que os milagres realmente ocorreram, são verdadeiros, é muito importante. Se você parou para pensar, nossa fé está bem fundamentada, bem alicerçada em fatos bíblicos. Não se deixe levar por críticas que possam fazer. Não é lenda, estou frisando bem, não é lenda, não é mito. É um fato ocorrido no tempo, um evento ocorrido no tempo e no espaço da história. Jesus é Deus, Ele operou isso. E é muito importante para nós, e não tem por que nos acovardarmos, por ficarmos ameaçados diante de críticas que você possa verificar pela internet ou em conversa particular, daqueles que criticam a palavra de Deus. É verdade, é verdade. Podemos ter certeza, convicção. Muito bem. Agora a aplicação para nós hoje. Vamos lá para Marcos, capítulo 6, versículos 46 e 48. Marcos, capítulo 6, versículos 46 e 48. Já havíamos lido, mas eu quero chamar a atenção.
Versículo 46 de Marcos 6. E tendo-os despedido, quer dizer, Cristo despediu, queria orar, né? E subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, o barco estava no meio do mar e Jesus estava sozinho em terra. De madrugada, vendo que os discípulos remavam com dificuldade, ele estava a ver, né? Porque o vento lhes era contrário, Jesus foi até onde eles estavam andando sobre o mar. O que eu quero chamar a atenção? Cristo subiu sobre o quê? Sobre um monte, lugar alto. E lá de cima, ele estava observando tudo que estava acontecendo, todas as dificuldades que eles estavam passando. O mar agitado, o barco podia virar a qualquer momento, eles apavorados, em pânico, estava vendo tudo isso. Atualmente, onde Cristo está? Está lá no céu. Está no lugar alto. Ele subiu no monte para orar. E está vendo tudo que está acontecendo com os apóstolos, certo? Atualmente Cristo está onde? Cristo está no céu. E o que Cristo está fazendo, hein? Vamos abrir Romanos capítulo 8, versículo 34. Romanos 8, 34. Romanos capítulo 8, versículo 34. Isso que interessante. Cristo no monte, orando e vendo o que acontecia com os discípulos. Cristo agora, nos céus, exercendo o ministério como sumo sacerdote, intercedendo por nós, orando para que nós não caímos em pecado, e se caímos para sermos restaurados, orando para a nossa fé ser fortalecida, e Ele está intercedendo por nós. Então, o que diz aqui no versículo 34? Quem os condenará é Cristo Jesus que morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Veja que interessante. Quando Cristo estava lá no monte lá, estava comigo com o Pai, que viu a situação dos discípulos, naturalmente ele estava orando e intercedendo também pelos discípulos, ele sabia a dificuldade. Agora, Cristo está onde? Como sumo sacerdote, intercedendo por nós, e sabe tudo o que está acontecendo conosco, tudo que está acontecendo com você. Ele tem um controle total, soberano, sobre todas as circunstâncias. Então, fique tranquilo que está orando e intercedendo por você. Outra coisa importante, Cristo permitiu que eles passassem por aquilo, para o crescimento deles, né? Até que o mar ficasse agitado, aquele vento todo forte, e eles em pânico, tudo. E naturalmente estavam apavorados. Cristo, às vezes, do ponto de vista nosso, demora para nos socorrer, mas no momento certo, de acordo com a vontade soberana dele, ele vai aparecer, ele vai nos salvar. Assim também, às vezes nós achamos que estamos passando por uma situação difícil, né? E que oramos, pedimos, clamamos, parece que Deus está longe, distante, não está se importando, mas não, Ele sabe tudo que está acontecendo, está orando por nós, e Ele está observando o momento que Ele deliberou, que Ele decidiu, de uma maneira soberanamente, Ele vai vir e vai nos socorrer. Isso é muito importante, é um detalhe que eu queria frisar, porque às vezes nós ficamos tão apavorados, né? Uma aplicação importante essa, tá? E é importante também nós sabermos como que nossa fé constantemente é provada e testada. Grandes gigantes espirituais, homens de fé do Antigo Testamento, mesmo do Novo Testamento, e durante toda a história da igreja, algumas pessoas até que vocês conhecem, homens realmente de grande fé, passaram por momentos que a fé vacilou, falhou, tiveram medo, dúvidas, que a fé se apequenou, vamos assim dizer, né? Com Pedro. Por isso nós não podemos ser tão duros com Pedro e nem com outras pessoas também. E nós às vezes passamos por isso também. Estamos sujeitos também, porque nós não temos ainda os corpos glorificados, o pecado, a natureza pecaminosa ainda habita em nós. Enfim, tem um diabo a tentar, tem uma série de coisas que realmente, infelizmente, nós somos imperfeitos ainda, né? Então, nós estamos sujeitos a passar por isso aqui. Outra coisa interessante, o mar agitado, de vento forte, Pedro começou a andar pela fé. Sabe que serve, é uma grande ilustração. Pedro só pode andar por fé por causa do poder capacitador de Cristo. Assim também a vida cristã, porque era impossível Pedro andar sobre as águas
se ele não tivesse o poder capacitador dado por Cristo. Da mesma maneira, é impossível você, eu, nós vivermos a vida cristã, a não ser pelo poder do Espírito Santo. É impossível Pedro andar sobre as águas sem o poder recebido, sobrenatural de Deus. E também a vida cristã é impossível de ser vivida sem o poder capacitador do Espírito Santo. Como eu gosto de frisar e nunca me canso, vida cristã é a vida de Cristo refletida no Filho de Deus pelo poder capacitador do Espírito Santo. Veja quantas aplicações nós temos aqui, né? Outra coisa importante, versículo 32 de capítulo 14 de Mateus. Subindo ambos para o barco, Pedro e Cristo, o vento cessou. Muito bem. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Uma coisa importante aqui, quanto mais os apóstolos conviviam com Cristo, ouviam seus ensinamentos, seus milagres, como nesse caso aqui operando, cada vez mais aumentava a percepção, o conhecimento que eles estavam tendo, a consciência de quem era Jesus. Não só eles sabiam que ele era o Messias e criam nele, mas à medida que eles iam andando com Jesus, cada vez mais a compreensão que eles tinham da identidade de Cristo cada vez maior, só que foi um processo, assim dizer, um processo, pode ter sido um pouco lento, que eles foram tendo consciência cada vez mais da posição dele como Messias, da sua natureza o quê? Divina, que era o próprio Deus manifestado em carne. Evidentemente que só após a ressurreição e mais ainda após Pentecoste é que eles tiveram uma visão completa, vamos dizer, perfeita da pessoa dele, de quem era o Senhor Jesus Cristo, com quem eles andaram tanto tempo. Então houve um processo pelo qual eles foram tomando consciência cada vez mais de quem era o Senhor, quem era Jesus. Voltemos lá para o nosso texto, uma coisa importante, né? Outra coisa também, do versículo 33 de Mateus 14. E os que estavam no barco o adoraram. Eu havia dito que foi a resposta, a reação que eles tiveram, que nós devemos ter também, cada vez que pela palavra nós tomamos conhecimento da pessoa de Jesus, ou conhecemos mais, quanto mais nós conhecemos a pessoa de Jesus, a nossa reação, nossa resposta deve ser também o quê? Adoração. E aqui, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Uma coisa interessante é o seguinte, que talvez você não sei se percebeu, é importante nós notarmos que esse acontecimento todo, no tempo e no espaço da história, é fato histórico, terminou em adoração. Terminou em adoração, isso é muito importante. Muito importante. Por que eu falo isso? Porque adoração é a ocupação, vamos dizer, é a ocupação mais elevada, mais sublime do cristão. Então, adoração é a ocupação mais elevada, mais sublime do cristão. Adoração. Tanto que a reação espontânea deles, e deve ser essa nossa também, é o quê? Adoração. Agora a fé, nossa fé, vamos dizer, ela cada vez é mais fortalecida, vamos dizer que ela cresce com a leitura, estudo, meditação e obediência da palavra de Deus. Quanto mais você conhece o Senhor Jesus, mais sua fé se fortalece. E uma coisa importante é o seguinte: devemos nos aproximar da palavra, já que Jesus é o tema, a pessoa do Senhor Jesus e o seu sacrifício na cruz, a morte de Jesus, são os temas principais da palavra de Deus. Devemos nos aproximar para encontrarmos a pessoa de Jesus, desde o Antigo, todo o Antigo Testamento, todo o Novo Testamento. E quanto mais nós conhecemos a pessoa de Jesus, mais nós temos a fé fortalecida. Não só isso, vamos abrir um texto que eu gosto demais, é lá 2 Coríntios, vamos abrir lá em 2 Coríntios, capítulo 3, texto maravilhoso, que está bem nesse contexto nosso aqui. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Então é o seguinte,
À medida que você vai conhecendo mais a pessoa de Jesus, mais você vai ter a sua fé fortalecida, mais você vai confiar em Jesus nos momentos difíceis, mais você vai ter o desejo de adorá-lo, mais você vai ter o desejo de proclamar esse Cristo para aquele que ainda não conhece Jesus como Salvador, mais você vai ter o desejo de esperar pela volta dele, ao arrebatamento da igreja, mais você vai ter o desejo de ter uma vida santa, cheia do Espírito Santo. E qual é o resultado de nós lermos a palavra de Deus e buscando a pessoa de Jesus? Está no versículo 18, de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. E todos nós, quem? Crentes, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor. A glória do Senhor quem? O Senhor Jesus. Como é que eu posso contemplar a glória do Senhor Jesus? A glória dele refletida na palavra. A palavra dele como um espelho que reflete a glória do Senhor. Todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor no espelho da palavra, reflete a palavra de Deus, somos transformados, há uma verdadeira metamorfose. Isso acontece internamente, um aspecto até ético. Nosso caráter é transformado de glória em glória. O que faz de glória em glória? É um processo de santificação pelo qual cada vez mais seremos mais parecidos com o Senhor Jesus. Na sua própria imagem, está vendo? Cada vez vamos sendo cada vez mais parecidos com Jesus. E quem que opera isso? Como pelo Senhor, que é o Espírito Santo que opera. Então é o seguinte, cada vez que você se aproxima da palavra de Deus, em busca da pessoa de Jesus, para conhecê-lo mais, para adorá-lo, o Espírito Santo vai revelando, no ministério do Espírito Santo de iluminação, vai nos dando a compreensão da pessoa de Jesus. Assim como os discípulos, quanto mais eles conviviam com Jesus, quanto mais eles presenciavam os milagres, quanto mais eles observavam o quê? Quanto mais eles presenciavam os milagres de Jesus, observavam os milagres de Jesus, quanto mais eles ouviam os ensinamentos de Jesus, quanto mais eles observavam a maneira como ele tratava com as pessoas, misericórdia, bondade, graça, enfim, que ele demonstrava, eles cresciam no conhecimento, na percepção, na consciência de quem era o Senhor Jesus. O mesmo acontece conosco, nós temos esse privilégio que os crentes do Antigo Testamento não tiveram. E mesmo muitos crentes do Novo, que ainda não havia o Novo Testamento, nós temos toda a revelação completa. E quanto mais nós buscamos o Senhor Jesus nessa palavra aqui, mais o Espírito Santo vai nos iluminar, vai nos dar um entendimento, vai revelar a pessoa de Jesus. E quando ele revela a pessoa de Jesus, situações que nós somos, nossa fé testada, provada, e passamos por momentos como Pedro, os apóstolos passaram, até quando você fracassa, quando nós fracassamos, podemos clamar socorro, clamar ao Senhor que Ele vai nos salvar. E uma coisa que nós aprendemos, voltando para Mateus capítulo 14, quando ele fala com Pedro, né? Versículo 31, Mateus 14, 31. E prontamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Qual foi o problema de Pedro? Que Cristo queria que ele se lembrasse. Ele desviou o olhar da pessoa de Jesus para olhar para as circunstâncias. Isso vai acontecer, infelizmente, muitas vezes conosco. Olhar para as circunstâncias. Enquanto nós estivermos afundando, vamos dizer, clame ao Senhor. Peça socorro. Fala com Ele aqui, ó. Salva-me, Senhor. Salva-me, Senhor. E Ele prontamente vai nos salvar. Vai nos restaurar, como fez com Pedro. E não só isso. Vai nos dar o poder capacitador novamente para andarmos sobre as águas. Nós estamos andando nesse mar agitado aqui, né? Passamos situações difíceis. E é exatamente isso. Então, o problema de Pedro, e que isso acontece com todos os crentes, com você, comigo, é nós desviarmos o olhar de Jesus para olharmos para as circunstâncias. Vamos abrir em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Está bem ligado com o que nós acabamos de falar agora. Hebreus capítulo 12. Versículo 2, Hebreus capítulo 2, versículo 2. Antes de ler esse versículo, então lembre, Pedro, pela fé, estava andando sobre as águas, por causa do poder capacitador dado por Cristo.
Quando ele desviou o olhar, ele começou a afundar. Isso acontece conosco. Quando diante de provações, testes, enfim, momentos de angústia que estamos passando, se nós desviarmos o olhar de Jesus, olharmos para as circunstâncias, nós vamos começar o quê? Afundar espiritualmente, né? E o que diz aqui no versículo 2 de Hebreus 12, 2? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, quem é? Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha e agora está sentado diante do trono de Deus, intercedendo por nós como sumo sacerdote. O que fala aqui então? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Isso devemos fazer. E como é que nós podemos olhar? Através de uma experiência mística, tentar imaginar o rosto de Jesus, tentar entrar em transe? Não. É buscar a pessoa de Jesus na sua palavra, iluminado pelo Espírito Santo, lermos tudo que nós pudermos a respeito da pessoa de Jesus, dos seus milagres, dos seus ensinamentos, das profecias, dos tipos, das ilustrações, tudo do Antigo Testamento apontando para Jesus no Novo Testamento, o que os apóstolos falaram a respeito da pessoa de Jesus, tudo que diz a respeito da pessoa de Jesus e de sua morte na cruz, faz com que nós possamos conhecê-lo mais. É assim que você vai olhar para Jesus. E quando você está olhando para Cristo, conforme revelado na palavra de Deus, o que vai acontecer? Quando nós verificamos 2 Coríntios 3,18, seremos transformados de glória em glória, quer dizer, num processo de santificação cada vez mais semelhantes ao Senhor Jesus. Vamos voltar lá para Mateus capítulo 14. Versículo 32. Subindo ambos para o barco, o vento cessou e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Qual tem sido a tua reação quando o Espírito Santo revela a pessoa de Jesus na palavra de Deus? Você tem como resposta, como reação, você tem adorado o Senhor Jesus? Você tem realmente, assim como eles, verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus? Você tem tido esse tipo de reação, de resposta diante da pessoa de Jesus? Você tem sido motivado a louvá-lo, glorificá-lo pelo que ele é, independente do que ele tem feito, e também agradecer pelo que ele tem feito na tua vida? Isso é muito importante. Que nós possamos, vamos abrir lá em 2 Pedro. 2 Pedro. Capítulo 3 de 2 Pedro, versículo 18. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Você tem crescido na graça e no conhecimento do Senhor Jesus? Você tem lido a palavra de Deus? Você tem alegria, prazer em ler a palavra de Deus? Você ama a palavra de Deus? Você aguarda com alegria a volta de Jesus? Você aguarda a volta de Jesus? Isso é importante. Assim como eu disse que aqueles fatos realmente ocorreram, Cristo andando sobre as águas, capacitando a Pedro a andar sobre as águas, cessando as águas agitadas e o vento que estava muito forte, sabe que se Cristo ressuscitou e vai voltar. É importante isso. No último estudo que eu dei, num dos últimos estudos que eu dei, está lá num dos vídeos, eu falei sobre a importância de nós aguardarmos a pessoa de Jesus, a bendita experiência da volta de Jesus. E esse Jesus que você vai conhecendo cada vez mais, quanto mais você conhecer esse Jesus e adorar Jesus, ter comunhão com Jesus, intimidade com Jesus e pregar Jesus, mais você vai ter ansiedade, a bendita experiência da volta de Jesus, do arrebatamento da igreja. Vamos abrir em Apocalipse. Eu esqueci desse estudo que eu... Não esqueci, Deus tinha um propósito, né? Quando eu falei sobre a volta de Jesus, uns 2 vídeos gravados para trás, eu não li essa passagem que eu achei que era muito importante de Apocalipse. Então, eu acho que Cristo tinha reservado para agora.
e Deus sabe. É Apocalipse, capítulo 22. Não falei naquela ocasião, estou falando agora. Versículo 17. Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. Veja que coisa. O Cristo que demonstrou autoridade e poder sobre os elementos e as forças da natureza. O Cristo que ressuscitou. O Cristo que foi assunto aos céus. Ele vai voltar. E veja que interessante aqui, ó, versículo 17 do capítulo 22 de Apocalipse. O Espírito e a noiva dizem, o Espírito Santo e a noiva dizem, vem. Está falando para quem? Para Cristo. Aquele que ouve diga, vem. Veja que interessante, está falando para Jesus. Agora veja o versículo 20 de Apocalipse capítulo 22. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente venho, sem demora. Veja que é Cristo falando, né? Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente venho sem demora, tá vendo? Iminente, a qualquer momento Cristo pode vir. Certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Essa é a tua realidade? Você ama a volta de Jesus? Você tem adorado Jesus? Tem intimidade de Jesus? Você tem prazer de fazer Jesus? Como é que é a sua comunhão, hein? Quando você está em encontro com algum irmão, ao sair da igreja, ou quando vocês estão reunidos, quando você está reunido com os irmãos, porque o local não importa. Igreja somos nós, né? E não o local de encontro. É sempre bom frisar isso. Quando você está como igreja, adorando o Senhor Jesus, você tem tido a oportunidade de compartilhar a respeito da pessoa de Jesus, o irmão, também sobre a volta dele. Quando você vai à casa de um irmão para ter comunhão com ele, talvez jante ou almoço com ele, vocês falam a respeito de Jesus, tem prazer de falar sobre Jesus. Se chega a falar alguma coisa sobre a volta de Jesus, que infelizmente é chamada a comunhão cristã para muitos crentes, não passa de um encontro para comer, beber, falar e não tem reserva um tempo para poder compartilhar comunhão, compartilhar coisas em comum, falar sobre Jesus. Não que não possamos falar sobre outros assuntos também, ainda estamos nesse mundo, não vejo problema nenhum, mas isso é capaz de você passar um dia todo com o irmão, ou viajando, ou passando um dia na casa do irmão, ou almoçando juntos, e não mencionar a sua experiência com Jesus, resposta de oração, expectativa da volta de Cristo, o que Cristo significa para você, coisas que Deus, Espírito Santo, tem revelado a respeito da pessoa de Jesus na palavra, e sobre a adoração também, né? Interessante esse final, né? Versículo 20 do capítulo 22. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente venho sem demora. Jesus diz, certamente venho sem demora. Amém? Você pode dizer amém? Vem, Senhor Jesus. Essa é a alegria da tua vida. Você pode dizer em resposta ao que Cristo falou, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Essa é a tua realidade. Se não, começa a ler a palavra de Deus para buscar Jesus, para ser mais parecido com Ele, para adorá-lo em espírito e verdade, para comunicar com as pessoas que não creem em Jesus, para ser cada vez mais parecido com Ele, para adorá-lo em espírito e verdade. Vamos voltar novamente para aquele texto de capítulo 14 de Mateus. 14 de Mateus, nós vemos no versículo 33. Mateus 14, 33. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Qual vai ser a sua reação na próxima vez que o Espírito Santo, em seu ministério de iluminação, revelar a pessoa de Jesus? Algum detalhe sobre a pessoa de Jesus? Você vai reagir assim também? Adorando e dizendo, verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Ele é meu Salvador, é o Filho de Deus, é o próprio Deus manifestado em carne. Vamos orar. Senhor Deus, te agradeço por essa porção tão rica, com tantas aplicações que nós vemos, esse texto de Mateus capítulo 14. Realmente nós cremos, Senhor, que esses fatos ocorreram no tempo e espaço da história, não são mitos, não são lendas, nossa fé não é um salto no escuro, não somos crédulos, nossa ferramenta está bem fundamentada e bem necessária na Tua Palavra, Senhor. Que nós possamos crescer cada vez mais no conhecimento de Jesus.
que nós possamos adorar em espírito e verdade, que nós possamos amar a volta de Jesus, tendo essa ansiedade, anseio pelo encontro com o Senhor Jesus nos ares, que nós possamos realmente amar a Tua Palavra. E se algum irmão que está enfraquecido, está afastado, não desfruta de comunhão com Deus, como deveria ter, não tem uma intimidade maior, não tem prazer na Palavra, que possa ser reavivado, despertado pela Tua Palavra, para que se transforme em um santo adorador, que adora o Senhor Jesus em espírito e verdade. E a Ti, Senhor. Ó Pai, tudo isso nós pedimos, te louvamos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu creio que a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática. Eu creio que a palavra de Deus é inspirada verbalmente, que ela é toda escritura inspirada, inspiração plenária. Eu creio que a Bíblia é infalível, é inerrante, não há erros na palavra de Deus. A palavra de Deus é suficiente, ela tem autoridade absoluta. É o grande instrumento usado por Deus Espírito Santo, que por sinal inspirou as Escrituras, para nossa santificação. É impossível alguém adquirir grande maturidade espiritual, cada vez mais semelhante a Jesus, sem a leitura, estudo, meditação e obediência da palavra de Deus. Sendo assim, eu queria pedir para você 3 favores. Primeiro é o seguinte: se você tem gostado, tem apreciado os meus estudos, se tem sido edificante para você, se tem tem sido relevante para você, tem feito uma diferença na sua vida, eu pediria que você se inscrevesse no meu canal. O segundo pedido é o seguinte: que você clicasse no sininho, que é exatamente indica que você gostou, indicar no gostei, que está apreciando. E o terceiro pedido é o seguinte: se tem sido relevante para você, tem sido uma bênção para você, se você tem apreciado os estudos, que você compartilhasse com outras pessoas, amigos, parentes, para que assim mais pessoas pudessem aprender mais da palavra de Deus, mais pessoas pudessem ser edificadas e, enfim, que Deus pudesse ser mais conhecido através da sua palavra. E eu agradeço o fato de você estar me assistindo e que Deus possa me usar cada vez mais para que Deus alcance mais pessoas. O propósito desse canal é ser fiel à palavra de Deus e glorificar o Senhor Jesus. Eu agradeço e peço que você também ore por esses meus estudos, para que cada vez mais o Espírito Santo me capacite para expor com fidelidade a palavra de Deus. Tá ok?